Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai tratar sobre despesa pública, a execução do orçamento e responsabilidade fiscal. Então, esses são os temas da nossa aula de hoje. Então, eu trago para vocês aqui um conceito de despesa pública, sempre lembrando que esse livro está disponível na biblioteca e vocês podem ter acesso a todo o conteúdo dele de forma online, e é um livro muito atualizado. Então, basicamente, a gente pode definir a despesa pública como o gasto, ainda que a palavra gasto esteja associada com desperdício, mas aqui, na verdade, de forma técnica, é a alocação do recurso do Estado em alguma finalidade, obviamente, prevista na legislação e contemplada pela Constituição para fazer frente às necessidades coletivas. Então, o conceito de despesa ele tem três características básicas, né, que é uma característica econômica, que é a disposição dos recursos, a alocação deles de forma a direcionar para a satisfação de necessidades do bem de todos, como a gente já falou nas aulas anteriores. Essas alocações elas são definidas pelo Estado, e aí no seu aspecto mais amplo, né, em toda a sua estrutura organizacional, seja na administração, divisão administrativa, seja na tripartição dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. E essa identificação da alocação, ela deve ser autorizada por lei orçamentária, e isso é um pouco do que a gente vem falando nos nossos encontros. E aí se fala que a despesa pública, assim como a receita, tem efeitos que são além daqueles imediatos. Quais são as finalidades imediatas com a receita? A arrecadação de recursos, de tributos, tem uma finalidade fiscal, que é fazer frente aos gastos estatais. Mas tem uma outra função que é a chamada função extrafiscal, que é a intervenção na economia, diminuindo, incentivando, desestimulando certos comportamentos. Quando a gente fala em despesa, isso também tem um dúplice efeito, que é tanto atender às necessidades primárias definidas lá na Constituição e aquelas alocações que são obrigatórias, como também uma função de gerar estímulo econômico. E isso pode ser obtido por meio de alguns gastos públicos. Eu trago para vocês aqui uma teoria para a gente discutir e quero que vocês busquem mais informações. Eu vou deixar também algumas outras informações ali na nossa plataforma, no Moodle, que é a chamada teoria da janela quebrada. Essa metáfora, utilizada pela primeira vez pelo Frederic Bastiat, ele trabalhava com a seguinte ideia: quando o Estado ele gasta, ainda que seja para recompor aquilo que foi destruído pela guerra, ou na metáfora, eu gastando com uma janela quebrada, eu estou fazendo com que o vidraceiro ganhe dinheiro, eu estou chamando o vidraceiro que vai ter que comprar mais vidro, e ele está movimentando a indústria de produção do vidro, assim como todas as outras cadeias que estão associadas. Então, essa metáfora diz o seguinte: quando se faz um gasto com algo que é, digamos, parece ser inútil, ainda assim se está movimentando a economia e isso pode ser benéfico para a sociedade. Essa é a crítica que Bastiat faz na sua obra que eu coloco ali, a referência, e eu queria discutir um pouco com vocês a opinião de vocês sobre isso. Vocês são a favor? Vocês concordam? Vocês são contra? Qual é a opinião de vocês sobre este tipo de teoria? Bom, a, a, se estabeleceu durante muito tempo a premissa de que a escolha da despesa ela era uma decisão de natureza eminentemente política. E política no sentido bom da palavra, né? No sentido bom da expressão, naquela ideia da arte de governar a polis. Então, não falando em política, politicagem, aquela expressão que já ganhou um ar pejorativo. Então, a arte da política é a arte de governar a cidade, a polis, e por isso ela, nessa decisão política, é que se define aonde que o dinheiro vai ser gasto.
E aí se decidiu, se convencionou, e eu trago um autor clássico aqui, Eleomar Balieiro, que fala sempre que a definição desse gasto é de natureza política. Pois bem, numa visão, numa perspectiva mais moderna, especialmente considerando as características do ordenamento jurídico brasileiro, a gente pode dizer que a natureza da escolha já não é tão política, porque ao longo da história, percebendo a vocação que o brasileiro tem para não administrar bem os recursos, e isso, isso além de uma crítica, é uma constatação, isso é histórico. Como é que evoluíram as nossas constituições, os nossos ordenamentos, de modo a tentar limitar o uso do dinheiro público? Foram colocados limites, recursos mínimos, previsões orçamentárias, e de modo que amarrou de tal forma o ordenador de despesa que ele praticamente não tem margem de discricionariedade. Ou seja, deixou de ser uma escolha eminentemente política para ela passar a ser também uma escolha de natureza jurídica. E hoje, principalmente, ela é uma decisão pautada na juridicidade. E os tribunais de conta a todo momento apontam erros ou equívocos na alocação dos recursos ou má aplicação deles, exatamente por descumprimento de normas que estão na Constituição. E essas normas eu refiro ali, eu peço a atenção de vocês para que vocês atentamente leiam a Constituição, especialmente nos itens em que estão em negrito, para entenderem como são feitas as alocações e qual é a, a forma de distribuição dos recursos prevista na Constituição. Eu trago aqui para vocês, ao lado da questão da decisão política, a decisão jurídica, um fenômeno que vem ocorrendo com muita força nos últimos anos, que é a judicialização das despesas. Então, esse é um exemplo que eu coloquei ali na figura, que é a disputa judicial por recursos para tratamento de saúde, e todo mundo já deve ter ouvido falar e conhecer de ações que foram propostas para assegurar um tratamento que não estava sendo disponibilizado na rede pública de saúde, e uma pessoa indo ao judiciário pleiteando isso quase que invariavelmente obtém, só que isso importa em retirar o dinheiro do orçamento que já é apertado, que já estava comprometido com uma série de outras decisões que foram feitas antes. Então, o exemplo do gasto com saúde por meio de decisões judiciais é mais um elemento a complicar a execução dos orçamentos pelos administradores. E aí, um item importante, e eu falei bastante sobre a lei de responsabilidade fiscal e a importância que a lei de responsabilidade fiscal teve no ordenamento jurídico brasileiro, e aqui eu trago para vocês um dispositivo, e eu peço para que vocês leiam depois o 16 e o 17, mas eu trago um dispositivo aqui que fala, que dá a característica importante aqui. Não se pode gastar despesas sem autorização prévia, isso vocês vão ver no artigo 16 e 17, e se presume, e a lei diz, serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas a geração de despesas ou assunção de obrigação que não atendam os dispositivos que eu estou pedindo para que vocês façam a leitura, que é basicamente a previsão orçamentária. Não se pode destinar recurso a prometer executar uma obra ou executar um compromisso, uma política pública, sem que exista dotação orçamentária prévia, que é tudo o que a gente tem falado nos últimos encontros de planejamento, organização da administração pública. E aí eu acrescento aqui a PEC do teto dos gastos, que é um tema importante, aprovada em 2016, ainda pelo governo anterior. Essa PEC ela estabeleceu um limite para o crescimento dos gastos, por isso teto dos gastos, algo que deveria ser meio óbvio e já previsto na legislação infraconstitucional, mas vejam como a nossa experiência e a nossa baixa constitucionalidade, como o professor Lênio gosta de chamar, ela faz com que a gente a todo momento precise inserir dispositivos na Constituição para dizer o óbvio. O orçamento não pode crescer. E aí se impôs um teto.
Então, para crescer, ele deve crescer apenas limitado à variação do índice inflacionário. E isso vai se manter por 20 anos. Com o passar desse tempo, retomando o reequilíbrio, é possível que se possa retomar a possibilidade de livre disposição sobre o orçamento para outros investimentos. E aí, por fim, eu chamo a atenção do gasto, né, em se tratando de despesa, que o, o Estado, por uma particularidade muito específica aqui do ordenamento jurídico brasileiro, quando a fazenda pública é condenada a pagar isso numa discussão judicial, essa condenação ela vem a ser confirmada, a decisão transita em julgado, e aí vem a fase de cumprimento da sentença, ou seja, obtenção do recurso, só que esse gasto ele não vai ser pago imediatamente. Ele precisa entrar na lei do orçamento anual do ano seguinte, e só depois é que inscrito esse gasto na forma de precatório, e aí está o dispositivo da Constituição que assim disciplina, é que finalmente o vencedor da disputa judicial receberá o dinheiro. E aí, obviamente, há uma ordem cronológica que deveria ser respeitada, mas é sabido que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no nosso estado, o pagamento de precatório encontra-se atrasado há muitos anos e isso tem efeitos terríveis, seja sobre as contas públicas, seja sobre a confiabilidade, a confiança do governo. Então, agradeço a atenção de vocês, desejo boa aula e até o nosso encontro virtual que a gente vai estabelecer na aula desse dia 31.